eu sou a Day Berton e esse é o canal Gastronomia com Humor. Segue a vinheta. E a gente está aqui hoje para fazer um quadro diferente, fofoca na cozinha. Qual que é o objetivo desse quadro? O objetivo desse quadro é tomar um café. Tô aqui com meu cafezinho, uns pedacinhos de queijo. Eu amo queijo. Não vou falar para vocês qual que é o café, qual que é o queijo, porque não tem o publi ainda, gente. O dia que tiver publi, vocês vão saber qual é a nota do meu café, qual que é o sabor do meu queijo, se o meu queijo é trufado, se ele não é, e etc. Por enquanto não tem publi. Fica aí na imaginação de vocês. E eu quero falar com vocês hoje, fazer uma fofoca bafo. Lançamento, né? Estreia MasterChef 12 no dia 27 de maio de 2025. Vamos falar o que foi o primeiro episódio do MasterChef 12, tá? Então, o MasterChef 12 chegou numa proposta completamente diferente, sem Ana Paula Padrão. Gente, Ana Paula Padrão tá fazendo muita falta, cara, muita falta. Em alguns momentos específicos que a gente vai falar aqui, então, surreal. Modelo, formato ali, os 3 jurados, os participantes, começa aquela história, né, dos participantes começarem a se apresentar, aquela apresentação básica, vem a vinheta. Cara, que vinheta maravilhosa. Parabéns, equipe do MasterChef, produção, criativos. As vinhetas do MasterChef sempre são muito, muito, muito bem feitas. E essa não tá para trás. O reloginho, né? As pessoas ali na bancada. Maravilhosa. Amei. Diversidade de participantes, personagens muito bem escolhidos pela produção. Muito bom. Faltou eu, mas tudo bem, quem sabe na próxima. Pode conter inveja nesse vídeo? Pode conter inveja. Vai conter inveja? Vai conter inveja. E sim, queria estar no MasterChef? Queria estar no MasterChef. Quem sabe um dia eu não esteja do lado de lá sendo julgada. Lembrando que aqui são as minhas opiniões, a minha visão e o que eu achei do programa de ontem, tá? Eu sou o quê? Sou uma conhecedora de televisão? Conhecedora como espectadora. Eu sou a maior chefe de cozinha? Não sou. Eu sou uma cozinheira. Mas eu quero dar palpite. E a internet está para isso, para aí, né? Para dar palpite. Então, primeira coisa que mudou completamente, patrocinadores. Entra Le Cordon Bleu, continua, prêmio para primeiro e segundo colocado. Entra iFood, Asas, Avan e o prêmio sobe para 500 mil. Detalhe, gente, caderninho que eu fui anotando enquanto eu estava assistindo, tá? Porque eu sou jovem, carinha de jovem. Mas eu sou idoso. Tá? Então, tive que anotar, senão eu ia esquecer que eu quero falar com vocês. Achei muito legal, mais variedade, não só de idade, tem umas mulheres mais empoderadas, né, menos com aquele perfil de coitadinha. Achei bem, bem legal. Aí veio aqueles spoilerzinhos do que vai acontecer na temporada. Cara, Paola vai voltar como convidada. Helena Rizzo, você é muito boa, você é maravilhosa, gostamos de você, mas Paolinha, Paola Carosella. Gente, melhor restaurante que eu já fui na minha vida foi o da Paola. Eu não gosto dela só porque ela era jurada no MasterChef. Foi a melhor comida que eu já comi na minha vida. Então, assim, não tem como não amar aquela mulher, tá? Aí começa entre os participantes aquele climazinho de amor, lindo, tal, legal, fofinho, mas eu quero treta. Quero treta, gente. Vamos trabalhar com treta. Vamos trabalhar para as coisas terem treta, tá? Tá muito levinho ainda. E aí a primeira prova foi um duelo. Tirava uma bolinha lá, um escolhia o outro participante. Ainda teve aquela jogadinha de tentar fazer uma intriga. Ah, você escolheu ele, porque você acha que ele é ruim, lá. Coisinha de TV. Mas não é uma treta real, sabe? Não tem aquele ódio ainda. As pessoas não estão se odiando. Mas já tentaram soltar uma tretinha ali, mas ainda tá fraco. E aí eles foram escolhendo as duplas ali. Eu não vou lembrar do nome de todos os participantes ainda. Estreou ontem, tá? E aí uma coisa que eu achei interessante, né? Eles iam duelar, cada um ia ter uma
uma categoria de produto que apareceu numa grande TV do iFood. Eu achei até então que o iFood já está até ali, mas o mercado mudou. O mercado agora é do iFood. O modelo do mercado está diferente, tem as cores do iFood, mas eu acho que ainda tem os mesmos produtos. Mas, cara, o mercado sem Ana Paula Padrão não dá. Não dá. Deu dó. Deu dó dos participantes ali. Cara, meu, era um negócio de... Nossa, olha, eu fiquei desesperada, eu queria entrar na tela, sabe? Falar, calma, amigo, tá ali, ó, a farinha. Calma, amigo, tá ali, ó. Não dá. Dinâmica do mercado sem a Aninha, Ana Paula Padrão, mentora da UNA, linda, maravilhosa. Ficou péssimo, tá? Ana Paula Padrão, você faz falta no MasterChef, você sabe disso, né? Você sabe, tá? Faz falta. Vamos ver, se foi o primeiro episódio, vamos ver como vai ficar a dinâmica aí. Ponto positivo de não ter Ana Paula Padrão, os jurados estavam um pouco mais soltinhos com os participantes. Um pouco mais soltinhos. Bom, aí começa ali, eles foram para o mercado, escolheram o que eles iam fazer, duelo, cada um tinha uma categoria, começaram a aparecer os pratos, né? Eu vou trazer para vocês os que eu mais olhei e Falei, cara, isso vai dar muito ruim ou isso vai dar muito bom. se eu acertei ou não acertei, tá? Primeira coisa que, né, passou ali, que eu olhei e falei, mano, isso vai dar muito ruim, foi o Felipe M, que ele falou que ele ia fazer. Peraí que eu tô até... Ele ia fazer massa de pastel com vinagrete de feijão fradinho e maionese de missô. Cara, quando ele falou isso ali que ele tava fazendo, eu falei, mano, que brisa. Que brisa. Eu jamais escolheria o prato com essa mistura, né? Ele era o cara dos grãos, ele tinha ficado com a categoria grãos. E a concorrente dele ia fazer um bolinho de grão de bico, que eu achei que foi mais sensato. Aí, a Leonela falou que ia fazer um salmão unilateral com salada de maxixe e farofa de banana. Eu falei, interessante. Se ela fizer esse salmão unilateral bem feito, esse maxixe bem feito e a farofinha de banana bem feita, delícia. Mas eu não usaria o salmão, tá? Já que ela usou banana, farofa de banana, maxixe, por que ela não pegou um peixe brasileiro para fazer? Foi logo pegar o salmão. Cara, pega um pirarucu, né? Pega um filhote, pega um tambaqui, pega... Ah, não, foi no salmão. Até aí, ok, tá? A galera tava numa fusion muito louca, assim, usando umas coisas muito... Queria colocar um toque brasileiro, mas ao mesmo tempo usando umas coisas muito loucas, tipo massa de pastel com missô, né? Pastel é japonês? Pastel é japonês, teoricamente, mas pastel é brasileiro, né? Quem come pastel na feira todo domingo é brasileiro. Aí depois veio o prato da Vitória, que ela ia fazer uma costela de porco, né? Que eles chamam de suan de porco, com purê de milho. Purê de milho tostado. Gente, nunca ouvi falar de purê de milho. Já ouvi falar de creme de milho. Purê de milho tostado. Fiquei, eita, falei, nossa, não sei. Purê de milho tostado, cara, não é uma coisa também que encheu minha boca d'água, assim, né? Mas o pior de todos, foi a... Cara, eu não anotei o nome dela, mas que ela quis fazer Um creme brulee com gergelim preto. foi uma pausa dramática mesmo. Vou até comer um queijo. Vou comer um queijo. Não, gente. Creme brulee já é uma sobremesa clássica e difícil. Porque você precisa ter o ponto certo do creme brulee no forno.
Você precisa saber usar açúcar corretamente para você criar aquela crostinha, aquela camada que quando você bate a colherzinha, quebra. Aí ela me vem e me pega um prato clássico francês e taca gergelim preto, que é muito usado na culinária asiática. Enfim, esse eu falei, não, 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 não. Tiveram ali camarão, teve participante falando de um monte de técnica, que eu peguei e falei assim, vamos ver se ele vai conseguir colocar as técnicas ali, etc. E teve um que me chamou a atenção também, que ali na hora da prova eu falei, esse aí vai dar ruim. Salomar, ele estava fazendo um picadinho e ele tinha o tomate e tudo mais para poder fazer o molho do picadinho. Por mais que eu não acho necessário pôr tomate no molho de picadinho. Você pode usar o próprio molho da carne selada, né? Da carne na panela. Ele me coloca extrato de tomate no picadinho. Achei arriscado. E era um prato simples, era picadinho com batata frita no bacon, no resumo. E aí, assim, até então, primeira prova, já tive meus dois favoritos, queridos fofos, Rodrigo e Glória. Rodrigo, foférrimo, parecia muito seguro do que estava fazendo, mas sem ser arrogante. Glória, fofinha, bem ligada ali para a culinária asiática. Gostei dos dois. Vou gostar deles até ao fim desse episódio. No próximo vídeo a gente vai ver se eu continuo gostando deles. E aí, foi o momento da prova para ver quem ia para a eliminação, né? Primeiro prato a ser provado foi Flávio Felipe dos Grãos. A Flávia trouxe um bolinho de grão de bico com salada de maxixe e um molho de maracujá. E o Felipe foi aquela loucura que eu falei da massa de pastel com vinagrete de feijão fradinho e maionese de miso. E por incrível que pareça, a Flávia foi para a eliminação, não o Felipe. Porque a Flávia não pôs tempero. Porque a cara do prato do Felipe tava horrível, gente. Desculpa, gente, Masterchef. Devia estar saborosíssima. Eu não provei, mas só se tivesse muito saboroso, porque tava feio, Então foi a Flávia para eliminação. Aí depois Lucas e Tainá com legumes. A Tainá, ela fez uma saladinha básica, a cenourinha ali, um milhozinho, um maxixe. E o Lucas fez abobrinha berinjela com chutney de tamarindo, enfim. Acabou que a Tainá foi para a eliminação, mas não porque nenhum dos dois pratos estava ruim, mas o Lucas teve mais técnica. Rodrigo e Felipe, frutos do mar, foi a mesma história, nenhum dos dois pratos estava ruim, mas o Felipe ele usou um pouco mais de técnica, ele fez uma folha de arroz bonita assim em cima e tudo mais, acabou que tinha um pouco mais de sabor, acabou subindo para o mezanino e o Rodrigo foi para a eliminação. Aí depois, Sofia e Nayara. A Nayara fez um bolotine de frango com muita coisa dentro, com tofu, com cogumelo, com caju, com não sei o quê. E a Sofia foi básica, cara. Filé de peito de frango com purê de batata e molho. Básica, ficou bonitinho. O prato dela tinha cara de um PF, mas o frango tava brilhando, tava bonitinho. O balotine tava bonito, mas falaram que tava seco. Dos dois ali, eu acho que nenhum dos dois né? Aí depois a gente tem André e Vitória. André e Vitória, os dois fizeram costela de porco. As duas costelas estavam com uma cara horrível. A do André, pra mim, tava com uma cara horrível, tava com uma cara de seca, tava com uma cara de oleosa, sabe? Aquela costela bem frita, oleosa. E a Vitória acabou indo pro mezanino com aquele purê de milho, que não foi um purê de milho, virou um creme de milho, que não era defumado, não era queimado, era um purê de milho. Ela fez um creme de milho com os pedacinhos de milho e a costela do porco, mas no porco ela acabou indo, mas os dois foram criticados porque falaram que não valorizaram o porco como deveria. Eu também achei, tá? Então, o André foi pra eliminação. Filha, você concorda? Marulinha tá dando... Marulinha, minha filha cachorra, canina, tá concordando comigo.
Aí depois teve Guilherme e Leonela. Ambos foram fazer o peixe. A Leonela fez o salmão com machixe, etc. Ela tentou fazer um salmão unilateral e não deu muito certo. E o Guilherme usou um monte de técnica, fez um monte de coisa, subiu para o mezanino. Leonela ficou. Depois a gente teve Fernanda e Salomar fazendo os bovinos. E aí, claro, gente, Salomar rodou com o picadinho com extrato de tomate, meu. Masterchef, você vai pegar um extrato de tomate pronto para colocar num picadinho, que nem precisa aí extrato de tomate. Rodou. Tava bonito até o prato dele, mas rodou. Ia rodar, de certeza que ia rodar, gente. Mas os dois, o filé mignon da Fernanda também não foi elogiado, tá? Faltou sal, faltou algumas coisas. Depois a gente teve Daniela e Glória com as frutas, super elogiadas ambas. A Daniela fez a perovan, né? Pera ova, que é a pera ao vinho, é um prato típico francês também. E a Glória fez uma coisa mais asiática, que era um sagu com um purê de manga, um chutney com leite de coco. Tava muito bonito da Glória. Mas a Daniela acabou subindo pela qualidade da execução e por estar perfeito. Por último, a gente teve Ricardo e Tereza. A Tereza com o creme brulee dela de gergelim. Não virou um creme brulee, virou uma sopa ridícula com uns gergelim preto. Ficou feio, horrível. E o Ricardo, ele fez um tartelê recheado, só que ele esqueceu de cozinhar a massa. Então, ele também rodou. Então, foram os dois únicos que foram os dois para a prova de eliminação, aí aquela tensão ali do programa, de vocês vão perder 5 minutos e tal, e foram para a eliminação. Aí, na prova de eliminação sempre tem um que a mais, né? Entrou um monte de árvore ali, um monte de coisa, e quem é a maior chefe que trabalha com coisas naturais? A Helena. E aí a Helena começa a falar que a gente tem que saber usar os produtos, enfim, saber valorizar o que a gente tem. E ela explicou como ela valorizava isso no restaurante dela, como que ela ia fazer. Então, ela fez uma demonstração ali de um prato de beterraba com beterraba, mas em texturas diferentes, que era era o que era uma espuma de anchova com beterraba crua, com sorvete de beterraba, enfim, e trouxe um outro prato de mel. Era mel, com gengibre mel e folha de mel. Mas trouxe essa questão de como dá para trabalhar um ingrediente em 3 texturas, etc. E essa era a prova. Eles iam ter que escolher um vegetal, um produto natural, vegetal, para fazer 3 texturas desse produto, tá? Cara, toda vez que eu tô vendo Masterchef, eu fico me perguntando o que eu faria. Nossa, deu até uma respirada, né, fundo. E eu fiquei me perguntando isso enquanto eu tava assistindo, né? O que eu faria? Eu faria cenoura. Tiveram 2 participantes que fizeram cenoura. Mas eu não faria cenoura salgada. Eu faria 3 texturas de cenoura doce. Eu faria um bolo de cenoura com uma cobertura de chocolate branco com cenoura, ou um creme de manteiga com cenoura também, para dar mais o sabor da cenoura, e um crumble, como se fosse um pralinê de cenoura. Já fiz isso? Nunca fiz. Ficaria bom? Não tenho a mínima ideia. Então fica o desafio aqui. Se você quer que eu faça esse prato, esse cenoura, vamos chamar de 3C esse prato, comenta aí. Faz o prato da cenoura e compartilha com a gente. E real, viu? Se ficar bom, se não ficar. Bora ver como é que vai ficar esse prato aí das 3 cenouras. Mas só vou fazer se vocês quiserem que eu faça. Me comenta aí. Aproveita que você vai comentar, já curte, dá like, segue o canal, se inscreve, vira o celular de ponta cabeça, sei lá. Isso aí, gente. Isso aí vocês sabem tudo já, que se você for legal, você vai seguir, né? Você vai compartilhar, já sei disso. Bom, prova de eliminação, aquela correria, enfim, aí tem aquela parte que a gente não entende muito bem o que eles estão fazendo, eles tentam falar, mas a gente acha que é uma coisa e vai ser outra. Aí eu tô ali assistindo, aí vem o cowboy, né, e fala, eu vou fazer batata assada com batata frita e purê de batata. Não, mano. O cara tá no Masterchef e ele vai fazer batata assada, batata frita com purê de batata, não acredito. Vai rodar. Zero criatividade.
Gostei do participante, mas batata com batata com batata, pra mim já. Olha, gente, não jamais poderia ser um jurado. Muito difícil, né? Imagina ali. Você tem que provar e dar nota. Enfim, eu sei que eles têm toda uma regra lá pra dar nota, mas eu ia falar batata com batata com batata, ah, mano, tá me zoando, né? Eu ia falar isso. Não adianta. Mas enfim. Aí o Ricardo, que é o outro participante, vem e me faz beterraba. Pô, cara, a Helena Rizzo acabou de fazer o prato dela com beterraba. A Helena Rizzo acabou de fazer o prato dela com beterraba, com sorbet, uma espuma, não sei o que, um crocante que vai ao forno com sal grosso. Jura mesmo que você vai fazer beterraba também, cara? Você vai entrar na comparação na hora. Péssima escolha do Ricardo. E teve mais uma participante, que foi a Tainá, eu acho. Ou Tainã, não sei ainda. Foi ela mesma. Que ela escolheu maracujá. Eu falei, 3 texturas de maracujá, difícil. Mas deu certo, viu? Deu certo. E aí começaram a fazer lá, teve uma cena fofíssima de Ricardo e Glória, que já disse, são meus favoritos por enquanto, se elogiando, falando, olha, seu prato tá lindo, ai, seu prato também tá lindo, foi fofinho, adorei, já estão no meu coração. Rodrigo e Glória, vocês já estão no meu coração. E terminaram, vamos provar. Ricard, que foi o da beterraba, cara, foi massacrado pelos jurados, com certeza, né, meu? Ele foi fazer um negócio, ele esqueceu ainda de colocar uma das coisas que ele fez. E, além de esquecer, ele foi competir com a Helena Rizzo, cara. Porra, mano, você foi competir com a Helena Rizzo? Não, né? A Leonela fez cenoura, picles e purê, foi ok. O André da batata, batata e batata foi ok, só ficou quase ali no limite do sal, mas não teve nada. Salomar esqueceu de fazer as três texturas, fez berinjela ao forno, berinjela meio que frita, e fez uma berinjela empanada. Mas as duas ficaram parecidas, enfim, ele foi criticado. Glória também fez berinjela, mas ela fez berinjela cozida, berinjela frita e berinjela como se fosse um tempurazinho ali, né? Enfim, foi super elogiada pelo tempero. Aí depois teve a Flávia, que também fez cenoura, que fez um purê, um picles e um assado de cenoura, mas o picles dela sumiu, ninguém via onde tinha esse picles, mas ela fez as 3 texturas, mas foi criticada. O Rodrigo, tadinho, ele fez purê de banana, banana frita e uma farofa de banana, mas foi criticado porque o purê dele misturou com a farofa e virou uma gororoba. A Tereza fez azeite de manjericão, crumble de manjericão e um sorbet de morango com manjericão, super elogiado. Ficou bonito também, queria provar isso. A Tainan, que tinha escolhido o maracujá, fez uma geleia, farofa e um merengue assado de maracujá. O prato ficou lindo, provaria, tem uma cara boa, não tava com cara de estar super doce, adorei. E por último, teve um outro prato de banana, que era creme de banana, banana pura, banana frita, banana, que ficou ali no meio termo, tá? Os destaques foram a Tereza, a Tainã e a Glória. Então, lembrando, Tereza, ela fez manjericão, foi o azeite, o sorvete de morango com manjericão. A Tainã fez o maracujá, o crumble com merengue assado. E a Glória, a berinjela, que foi mega elogiada pelo tempero. Acabou que a Glória ganhou o PIN ali de melhor da eliminação. Não lembro se eu falei, mas quem ganhou o PIN de melhor da primeira prova foi a Daniela com Perovan. E aí ficou para eliminação o Salomar, o Ricard e a Flávia. Esses 3 tinham ido super mal na primeira prova. E eles foram mega mal na segunda prova também. Só que a decisão foi muito rápida, não teve muita enrolação. Eles meteram um pau na beterraba do Ricardo, meteram um pau na cenoura da Flávia, falaram que não tinha picles, enfim, que ela podia ter melhorado, que o cara da beterraba ele tava competindo ali com a Elisa, com a Helena, enfim. Mas o Salomar não entregou 3 texturas, gente. Então não foi nem questão de sabor, o cara foi eliminado porque ele não entregou o que foi pedido.
Pedido 3 texturas, entregou 2 texturas, rodou, acabou. E acabamos, foi bem legal, o cara saiu agradecendo, né? Não teve choro, não teve nada. Foi o primeiro eliminado, Salomar. Espero que tenha repescagem para ele ter chance de voltar, porque o primeiro eliminado é esquecido. Mas como um todo, gente, como é que eu achei, né? Então, meu queijinho. Que agora a gente vai julgar. Eu achei que falta na Paula Padrão. Deveriam ter substituído. Foi um erro não ter substituído. Não adianta tentar modelo americano. Brasileiro não é que nem americano que é direto ao ponto. Se você vê Masterchef dos Estados Unidos, os caras não trocam ideia, os caras não se divertem, os caras não brincam, os caras não fazem nada. Aqui no Brasil, eles querem brincar, eles querem fazer, mas não adianta. Não adianta. Faltou na Paula Padrão na apresentação, faltou na Paula Padrão para acelerar a galera para entregar prato que dá atenção no programa, faltou na Paula Padrão para organizar o mercado, para ser fofa, faltou. Não tá legal. Foi o primeiro. Vamos ver os próximos. Achei o nível dos competidores de alguns muito bons tecnicamente, mas as apresentações não tinha nenhuma maravilhosa. Não sei sabor, não provei, não tem como provar hoje em dia pela TV. Mas, no geral, foi um programa legal. Tava mais leve. Eu achei mais leve, menos pressão, assim, não senti tanta pressão, né, dos jurados como um todo. Foram provas difíceis para o primeiro episódio. Prova de 3 texturas de vegetais. É difícil, não é fácil não. Prova de 3 texturas de vegetais em 1 hora, as provas já estão difíceis, então eu acho que vai ser um Masterchef bem difícil, bem rígido. E é isso. Esse é o nosso resumo do primeiro episódio do Masterchef. E vamos ver como vão ser os próximos. Se você gostou, me acompanha. Semana que vem estaremos aí falando do segundo episódio da 12ª temporada de Masterchef. Um beijo!